um princípio padrão dos Estados democráticos de direito é que você não pune a autolesão, ou seja, quando a conduta do agente só é capaz de ferir a si mesmo, que é no caso do porte de entorpecente para uso pessoal, sobre o que a questão em discussão é saúde pública, mas isso não é capaz de ferir a saúde pública. Portanto, com esse fundamento que o Supremo está decidindo, eu acho que não faz diferença essa PEC. Ele vai entender que essa PEC é inconstitucional também, porque ela tentou agregar algo que não seria possível de você diminuir dos princípios que já estão encartados no próprio artigo 5º, no conjunto dos incisos do artigo 5º. Então, se o Supremo mantém esses votos, como o voto do Fachin, como o voto do Gilmar, como o voto do Barroso, enfim, que vão dizer que isso é inconstitucional porque ofende o princípio da ofensividade, pouco importa que numa emenda constitucional você coloque lá, porque é impossível uma emenda constitucional, ainda mais no artigo 5º, né, abalar todo o sistema de garantias que está previsto no artigo 5º. Como o Supremo estava entendendo, pelo menos 5 votos isso, que aquela conduta era inconstitucional, ou seja, que ela colide com a necessidade de ofensividade, com a necessidade de lesão, eu acho que isso não faz diferença alguma. Eu penso, quando levantaram essa questão, eu cheguei a dar uma entrevista e falei, não vai ter eficácia isso, mas o que vai acontecer é que lá na frente o Supremo vai chegar e falar isso é inconstitucional, e eles vão dizer, olha a ditadura do judiciário, nós que fazemos as leis, etc e tal. Mas essa, na verdade, não é propriamente uma lei que eles fizeram, eles colocaram na Constituição uma forma de tentar burlar uma decisão em julgamento, né? Então, eu acho que é uma manobra casuística, e você não mexe no artigo 5º da Constituição em manobra casuística. E, de qualquer maneira, por mais que você faça um mandado criminalizador, que é o que eles fizeram, você não pode ofender os princípios que já estão na Constituição. O equivocado dessa questão é o seguinte, quem tem que defender a Constituição, primeiro lugar da defesa da Constituição é o parlamento que fez a Constituição. O Supremo não fez a Constituição. Quem fez a Constituição foram deputados e senadores. Eles não são essas pessoas que estão aí, mas eles são os herdeiros desse trabalho. Eles deveriam ser os primeiros a querer defender a Carta Constitucional. Mas quem está tendo que defender a Carta é o Supremo, porque a todo momento eles tentam fazer uma espécie de soberba, né? Como se eles fossem o tempo todo os legisladores supremos, mas não existe isso. No nosso ordenamento, os legisladores supremos são os da Constituinte. Eles fizeram isso, encartaram várias questões, vários princípios. Eles colocaram lá, quem colocou, há uma regra do artigo 5º, parágrafo 2º, que diz o seguinte, são princípios constitucionais todos aqueles que estão explícitos, e ainda aqueles que, não estando expressos, fazem parte do rol de garantias inerente a essas regras. E esse é um deles. Então, assim, o problema do Congresso é que ele quer disputar, como o César colocou bem aí, quer fazer uma disputa política, quer esvaziar o Supremo, e está usando pessoas que vão sofrer por causa disso. Porque quem está contente com endurecimento penal com as drogas, é o PCC, é o Comando Vermelho. As pessoas aqui lucram com isso. Se perguntar para o PCC, vamos descriminalizar? Falar, jamais. Por que eles não querem isso? Porque nós temos milhares, centenas de milhares, 200, 300 mil pessoas presas do sistema penitenciário por causa disso. Eu fiz uma pesquisa sobre sentenças em crimes de drogas, 80% dos réus são primários. É aquilo que vocês falaram mesmo. É uma guerra contra jovens negros. Por que eu falo isso? Porque o grosso das prisões não é feita com investigação. Investigação pode sair um dia no jornal, mas no dia a dia o grosso é feito pelo policiamento na rua da Polícia Militar. E a gente sabe muito bem quem a Polícia Militar tem como objeto prioritário da sua vigilância. Então ela vai procurar droga nos becos e nas vielas e não no condomínio de luxo onde o pessoal recebe por delivery. Ela vai parar no baile funk, mas não na festa rave. A gente sabe disso e vai se reproduzindo isso. Então, assim, toda forma de recrudescer genericamente
a questão das drogas é para botar mais jovem negro na cadeia e botar essas pessoas, a gente sabe disso, o César também colocou isso, e é verdade isso, na mão das facções criminosas que dominam os presídios. O presídio está entre a precariedade do Estado e a força da facção, e essa é a convivência que eles têm. Mas vamos lembrar, William, que a gente tinha em 90 mil presos. Agora, passados 30 anos, a gente quase multiplicou por 10 o número de presos. Diminuiu o consumo de droga? Diminuiu o comércio de droga? Não. O que mudou nesse tempo? As facções criminosas, que a gente não tinha antes da década de 90, e hoje não só tem, como elas são grandes conglomerados, já não são mais uma questão só de reunião de pessoas, são conglomerados de empresas, inclusive. A gente está vendo aí a sua imbricação em licitações públicas, etc. e tal, em vários outros negócios. São quase países, né, doutor Marcelo? São quase países. É impressionante mesmo. Vai na contramão de tudo que a gente vê acontecendo no mundo. Eles só podem aplaudir esse tipo de decisão do Supremo, que é populismo penal, que vai atrapalhar